Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta lista de atividade agora, nós vamos corrigir as atividades que eu passei a respeito das propriedades periódicas. Nós estudamos a tabela periódica, nós vimos que na tabela periódica se encontram todos os elementos da natureza, tanto os naturais quanto os sintéticos, né pessoal? E nós entendemos na aula anterior por que cada elemento está em cada lugar, né? Por que as famílias, que são as colunas, estão cada elemento. A gente viu que os elementos da mesma família, eles têm as mesmas propriedades, né? Nós vimos que nós temos os períodos também, que são as linhas, e os elementos da tabela são divididos em metais, ametais. E eu tenho o hidrogênio e os gases nobres, né? Depois a gente passou para essas propriedades periódicas, que é a eletronegatividade, a energia de ionização, o raio atômico, entre outras, né? Essas são as principais. A número 4 é uma questão lá da UDESC de Santa Catarina, de 2018. Então ela é bem recente e ela fala o seguinte: analise as proposições em relação aos átomos na classificação periódica dos elementos químicos. Então ele quer que eu fale se é verdadeiro ou se é falso. A primeira sentença que ele deu, ele falou que os átomos de tálio são maiores que os átomos de bário. Pessoal, obviamente, para eu fazer essa questão, eu preciso ter a tabela periódica para eu saber onde que cada elemento está, né? Não preciso decorar os elementos. Uma vez que eu tenho a tabela periódica, é só consultar na tabela periódica. Pessoal, em relação ao tamanho do átomo, ao raio atômico, né, pessoal? Quanto maior o raio, a gente não viu pelo modelo de Dalton que a representatividade dos átomos é através de esferas. Então, quanto maior o raio, maior será esse átomo. Então, o raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo, né, pessoal? Então, olha aqui, a gente viu que o raio atômico, ele cresce de cima para baixo e de lá para cá, né? Por que de cima para baixo? Eu peguei como exemplo dois elementos químicos, o flúor e o cloro. O flúor está em cima e o cloro está embaixo. Então, se cresce de cima para baixo, então o cloro tem que ser maior que o flúor. Por quê? Vamos ver. Ele está na mesma família que é na família 7A. Então, aqui, o flúor, pessoal, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, se ele estiver sem carga, né? Se ele não for um íon, se ele for um átomo neutro. Na primeira camada, olha que essa primeirinha aqui, quantos elétrons que ele vai ter? Dois. Então, na primeira camada, ao redor do núcleo, eu vou ter 2. Na segunda camada, eu vou ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui é a representação do átomo do flúor, tá? Agora o cloro já tem 17 prótons e 17 elétrons. Quando eu faço a distribuição eletrônica dele, pessoal, eu já percebo que o cloro, ele tem 3 camadas. Ó, eu precisei de 3 camadas para distribuir esses elétrons dele. Na primeira camada eu tenho 2 elétrons, ó, eu coloquei aqui o núcleo positivo. Esse núcleo vão ter 17 prótons, tá? Não deu para colocar todos, né, pessoal? Só uma representação. Então, nesse primeiro vão ter 2. Na segunda, tenho 2 elétrons mais 6 elétrons. 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira, eu vou ter 2 mais 5, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha as representações. Aqui fica explícito que o cloro ele é maior que o flúor, porque eu precisei de 3 camadas para colocar os elétrons do cloro. O flúor eu precisei apenas de 2 camadas. Então, quanto mais para baixo da tabela, pessoal, mais camadas o meu elemento químico vai ter. E, consequentemente, maior será o raio, maior será meu elemento químico. Beleza, agora vamos comparar dois elementos químicos que estão no mesmo período. Eles mudam de família, mas eles estão na mesma linha. Olha, eu peguei o nitrogênio e o oxigênio para comparar. Ambos estão aqui, ó, no segundo período, tá? Na segunda linha, nitrogênio e oxigênio. Pessoal, o oxigênio tem 8 elétrons e o nitrogênio tem 7. Quando eu faço a distribuição do oxigênio, olha, 1s2, 2s2, 2p4. Distribui os 8 elétrons. Na primeira camada eu vou ter 2 elétrons, então aqui na camada mais próxima ao núcleo eu tenho 2 elétrons.
E na segunda camada eu vou ter 2 mais 4, 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nitrogênio são 7 elétrons, então quando eu faço a distribuição dele, olha, 1s2, 2s2, 2p3. Então, na primeira camada eu vou ter 2 elétrons e na segunda camada 2 mais 5, 2 mais 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uai, professor, mas aqui eles têm o mesmo número de camadas, porque eles estão no mesmo período. Como que eu vou saber qual que é o maior? Pessoal, olha aqui. Positivo não atrai o negativo? Não tem uma força de atração entre positivo e negativo? Então, aqui, esse núcleo que está positivo, ele vai se sentir atraído pelos elétrons que estão sendo distribuídos ali, né? Observe aqui na última camada do oxigênio, eu tenho 6 elétrons. No do nitrogênio, ele tem apenas 5. Então, onde que a atração vai ser maior? Entre o positivo, entre 6 negativos, entre o positivo e apenas 5 negativos. Pessoal, quanto mais negativo, mais atração pelo positivo vai ter. Então, o oxigênio aqui, pessoal, vai ter uma atração maior entre o positivo e o negativo, porque eu tenho mais elétrons nele, na última camada. Então, por isso, pessoal, que ele vai ser um pouquinho menor, porque eles vão se atrair, eles vão ficar menorzinho. O nitrogênio tem menos elétrons, né? Ele tem, na última camada, ele tem apenas 5. Então, essa atração que está acontecendo entre o positivo e o negativo vai ser um pouquinho menor. Então, por isso que o nitrogênio é um pouco maior que o oxigênio, tá? A questão pediu para eu comparar o tálio e o bário. Então, olha aqui, ó. Tálio. Ah, pessoal, então por isso que o raio atômico ele vai crescer da ponta aqui da tabela onde estão os gases nobres até aqui. Quanto mais para cá, menos elétrons vai ter, o átomo vai ter, e assim a atração próton, elétron positivo e negativo vai ser menor, o que vai deixar com que o átomo fique maior, tá bom? Então ele pediu para comparar o bário está aqui. E o talho? O talho está aqui. Pessoal, olha, qual que tem o maior raio? O que tem o maior raio é o bário. Quanto mais para cá, mais para a ponta aqui de cá da minha tabela, maior é. Então, o bário está aqui e o talho está aqui. Então, o bário é maior. A questão falou que os átomos de talho são maiores? Falso. Os átomos de talho são menores. Então, a 1 está errada. Pessoal, uma outra propriedade periódica é a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela nos diz a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para ele, tá? Para poder falar da eletronegatividade de uma maneira simplificada, nós temos que saber da regra do octeto, que é uma regra onde os átomos em uma ligação química, pessoal, eles querem ter 8 elétrons nessa última camada de valência, tá? Então, eles sempre vão buscar ter 8 elétrons. A eletronegatividade, pessoal, se olhar nos períodos, ele vai de cá para lá, tá? Então, aqui da ponta de cá até lá no finalzinho da tabela. Professor, por quê? Olha, pessoal, se eu olhar o berílio ele é da família 2A. Então, ele tem 2 elétrons ali na última camada de valência dele. Se eu olhar para o flúor é da família 7A. Eles estão no mesmo período, só que o flúor ele tem 7 elétrons na última camada dele. Para ter 8 elétrons, pessoal, quem que é mais fácil ter 8 elétrons? O flúor, que já tem 8, ou o berílio, que tem apenas 2? O flúor, né, pessoal? Então, por isso que ele cresce dessa ponta de cá para a ponta de lá. Porque a eletronegatividade não é a capacidade que ele tem de atrair elétrons para ele. Então, pessoal, o flúor está mais na ponta da família 7A, ele tem uma capacidade maior de atrair esse elétron para ele completar o octeto dele, para ele ter os 8 elétrons logo e para ele ficar estável, tá? Pessoal, olhando para a família, é de baixo para cima que a tendência de eletronegatividade aumenta. Então, de baixo para cima, os átomos lá de cima, eles têm uma possibilidade de atrair elétrons maior do que os que estão embaixo. Por quê, pessoal? Olha, a gente viu que quanto mais para baixo, maior é o átomo, tá? E quanto maior o átomo, menor é aquela atração entre elétrons na camada de valência e o núcleo que está positivo. Então, pessoal, quanto menorzinho for, por exemplo, aqui o flúor está lá em cima, ele é menorzinho.
o bromo está embaixo, ele é maior. Então o flúor só tem 2 camadas, enquanto o bromo tem 4 camadas, né? Então o flúor é menor. Se ele é menor, a proximidade do núcleo com esses elétrons é maior, não é? Então o núcleo positivo ele consegue atrair mais os elétrons para ele no átomo que é menorzinho. Então por isso que cresce de baixo para cima. Quanto menor for, maior vai ser essa atração do núcleo que está positivo com os elétrons. Então, se a atração é maior, ele vai ter uma capacidade de atrair os elétrons ao redor dele com maior facilidade, né? Para completar esse octeto dele, para ele ficar estável, ok? Então, pessoal, a sentença fala assim: os átomos de germânio são mais eletronegativos que o átomo de carbono. Então, olha aqui, pessoal, eu tenho o carbono, que está de amarelinho aqui, e o germânio que está de laranjado. Então, quem tem maior eletronegatividade? O carbono, ele não está para cima? Quanto mais para cima, maior a eletronegatividade. O carbono está em cima do germânio. Então, a eletronegatividade do carbono é maior que a do germânio. Então, os átomos de germânio são mais eletronegativos que o carbono? Não, está errado também, é o contrário. Os elétrons de carbono são mais eletronegativos que os átomos de germânio. Pessoal, a terceira, ele fala a configuração eletrônica dos átomos de titânio em ordem crescente de energia é. Ele deu a distribuição eletrônica do titânio. A gente vem aqui na tabela periódica, o titânio está aqui, eu percebo que ele tem 22 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica dele. Lembrando, suborbital S cabe 2 elétrons, P 6, D 10 e o F 14 elétrons, né? Então, sempre começando de cima para baixo, na diagonal. O S cabe 2, terminou, venho lá em cima novamente. S cabe 2, terminou, venho para a outra linha. O P cabe 6, o D cabe 2, terminou, venho para a outra linha. O P cabe 6, o S cabe 2. Vamos ver quantos que eu já coloquei. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Pessoal, falta apenas 2 para 22. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica. Então, vou pegar a ordem. O primeiro foi 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6, depois 4s2 e por último 3d2. Então, ele colocou justamente essa. Então, a terceira está verdadeira. A quarta também está relacionada com a eletronegatividade. Ele falou que os átomos de bronze são os mais eletronegativos do quarto período da tabela periódica. Então, pessoal, 1, 2, 3, 4. Essa aqui é o meu quarto período, é a quarta linha. E eu percebo que o bromo está aqui na família 7A, está no finalzinho. E eu sei que quanto mais para lá, mais eletronegativo ele é. Professor, mas tem esse Kr, que é o criptônio. Pessoal, o criptônio, esses de verde, são os elementos da família 8A, ou família 0, ou família dos gases nobres. Eles são estáveis. Se é da família 8A, porque tem 8 elétrons na última camada. Eles não precisam atrair mais elétrons para eles, porque eles já têm o octeto dele completo. Tá? Então, a gente não viu que a eletronegatividade não é a capacidade do elétron atrair, do átomo atrair elétrons para ele completar o octeto dele? Então, esses de verdinho não precisa. Então, o bromo, ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons. Ele precisa de mais um. Então, como está muito próximo dele completar o octeto dele, então ele tem uma capacidade muito grande de puxar esse elétron logo, tá? Então, olha, o bromo é o mais eletronegativo, tá? Eu tiro a família 8, a família dos gases nobres. Então, no quarto período, ele é o que está mais distante aqui, ó. Então, ele é o mais eletronegativo. Então, a gente percebeu que as corretas foram as alternativas 3 e 4. Então, a resposta certa, letra C. Letra C. Então, número 5, eu continuo falando de eletronegatividade, tá? É uma questão da Estadual do Amazonas de 2016. Ele fala assim: entre as ligas metálicas empregadas na indústria aeronáutica e em carrocerias de ônibus rodoviários, encontra-se o duralumínio, assim definido, classe de ligas leves de alumínio, contendo cobre, magnésio, manganês e algumas vezes silício.
Considerando a posição na classificação periódica dos 5 elementos químicos citados nesta definição, é correto afirmar que o de menor eletronegatividade é. Pessoal, então vamos lá. Ele citou esses 5 elementos químicos: alumínio, cobre, magnésio, manganês e o silício. E ele perguntou qual que tem menor eletronegatividade. Então, o primeiro passo, identificá-los na tabela periódica. Olha, o alumínio está aqui, o cobre está aqui, o magnésio está aqui, o manganês está aqui, o silício está aqui. Aqui, pessoal, eu sei que a eletronegatividade aumenta da ponta de cá para lá e de baixo para cima. Então, pessoal, o que tiver menor eletronegatividade é o que tiver mais para cá e mais para cima. É o magnésio, ó, pessoal, ele tá aqui, os outros tá tudo para cá, ó. Só o magnésio que tá para cá. Então, o magnésio é o que tem a menor eletronegatividade. Então, a resposta certa é a letra C. Letra C. E a número 6, pessoal, para finalizar, ele é uma questão de 2017 lá de Mato Grosso, que ele fala assim: a tabela periódica representa o resultado do trabalho de cientistas que, ao longo do tempo, organizaram e sistematizaram os elementos químicos de acordo com as suas propriedades. Sobre a organização da tabela periódica, é correto afirmar que os elementos químicos obedecem à ordem crescente da massa? Não, pessoal, a massa não é uma propriedade periódica, tá? A letra B, os gases nobres estão dispostos de acordo com a ordem crescente do potencial de ionização. Letra C, os semimetais estão incluídos no conjunto dos elementos representativos. Pessoal, semimetais, ele é uma classificação um pouquinho antiga, né? Porque a gente viu que tem os metais e os ametais. Que tem os metais, tem as características dos metais, né? Que é brilho, eles conduzem muita corrente elétrica, eles são maleáveis. E os ametais, eles não têm nenhuma dessas características. Eles são quebradiços, eles não têm brilho próprio, eles não conduzem corrente elétrica, né? E eu tenho os semimetais, pessoal, que muitas pessoas nem utilizam mais essa classificação, que eles ficam no meio termo, tá? Eles ficam ali, não são nem metais nem ametais. Aqui essa tabela é uma tabela antiga, tá? Que é a tabela que eu utilizava no ensino médio, quando eu era estudante do ensino médio. E os semimetais, eles consideram esses elementos aqui, ó, que é o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, que ficam ali no meio termo. E a gente sabe, né, pessoal, que estes elementos aqui do meio de azul, aqui, ó, que são os elementos de transição, porque o último elétron, a camada de valência, termina com o orbital DOF, que essas duas primeiras famílias de azul aqui e essas outras famílias do final aqui, pessoal, são os elementos representativos, que finalizam a distribuição eletrônica dela com orbital S ou P. E, pessoal, todos os de laranja estão entre os representativos. Então, por isso que a letra C está correta. Os semimetais estão incluídos no conjunto dos elementos representativos. Então, a resposta certa das 6 é letra C. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijo e até a próxima.